Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todos nós. E nós estamos hoje chegando mais uma vez com a nossa mensagem de reflexão. E como tem sido edificante essas mensagens, não só para mim, mas para várias pessoas que têm acompanhado, né? Eu tenho recebido muitas mensagens falando aí da importância, né, dessas mensagens na vida das pessoas. E hoje eu venho para trazer uma mensagem para a gente falar um pouco a respeito do que a gente pensa para o futuro dos nossos filhos, como é que a gente tem criado e preparado os nossos filhos para o futuro e será que a gente tem tido a preocupação de que os nossos filhos também sigam a palavra de Deus, aprendam a palavra, vivenciem a palavra? Pois bem, o título da mensagem é O Professor que não regava as mudas. Havia certa vez um velho professor aposentado que morava em um sítio e gostava de plantar mudas de árvores. Seu sonho era fazer do sítio um bosque. Mas esse professor era diferente dos outros sitiantes. Ele não regava as mudas que plantava. Regava apenas no começo, até que elas pegassem. Essa atitude, porém, intrigava a sabedoria dos vizinhos. Mas ele explicava: se eu regar, elas ficam mimadas. Não regando, a vida delas se torna difícil. Tende a aprofundar as raízes em busca de umidade. Assim, um vento forte não as derrubará. Além de não regar, de vez em quando ele ainda batia nas plantas com o jornal enrolado. Anos depois, o velho faleceu. Seu sítio tornou-se realmente um bosque muito bonito, mas um bosque diferente. Quando a seca era prolongada, as árvores dos vizinhos perdiam as folhas, mas aquelas não. Se dava um temporal, nenhuma árvore daquele bosque caía, mesmo quando muitas vizinhas caíam. Árvores regadas todos os dias gostam de ser bem servidas e paparicadas. Sempre que sopra um vento frio, elas tremem. O interessante é que as árvores daquele professor pareciam preferir a adversidade e a privação ao conforto e à tranquilidade. As pessoas gostavam de fazer confraternizações embaixo delas. Isso porque, ao contrário das outras, aquelas árvores aprenderam a beber café sem açúcar. Pois bem, na grande maioria, nós, pais, sempre pedimos a Deus que nossos filhos tenham uma vida fácil e sem sofrimentos. Mas com essa mensagem, precisamos mudar as nossas orações. Os ventos gelados são inevitáveis e as tempestades também. Precisamos orar, pedindo a Deus para que as raízes de nossos filhos sejam profundas, a fim de encontrarem a umidade necessária para vencer as adversidades da vida. Perceberam? É normal, é do amor do pai e da mãe, do amor paterno, que nós sempre vamos pedir nas nossas orações que Deus tire do caminho dos nossos filhos as coisas ruins. Isso é normal. A gente pede, inclusive, para as nossas vidas. Mas alguma vez você já parou para pensar dessa forma? De repente, pedir a Deus que dê força, sabedoria para nós e para os nossos filhos, para que eles possam suportar as adversidades da vida, vencer as adversidades da vida, porque elas vão acontecer. Vão haver perdas, vão haver dificuldades, vão haver doenças, vão haver adversidades nas vidas dos nossos filhos. Isso é fato.
Mas e aí, será que os nossos filhos estão preparados para essas adversidades? Ou nós queremos que os nossos filhos sejam como plantas que nós plantamos e regamos todos os dias e protegemos da geada? E aí vem um versículo bíblico, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que palavra forte essa, né? No mundo tereis aflição. E como a gente tem tido aflições? E aí eu pergunto, nós temos bom ânimo? Nós cremos naquele que venceu o mundo? Diante das nossas dificuldades e das nossas adversidades? E nossos filhos? Será que eles também terão bom ânimo? E terão força para suportar quando as adversidades vierem? Pois bem, se tem, glória a Deus. Se não tem, busque ter. Onde? Em Deus. Em Jesus Cristo. Na palavra. Se fortaleça a sua fé na palavra de Deus. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o primeiro fala, olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Que amor maior. E aí eu me remeto agora, a gente falando de filho, e eu falo que Deus é o nosso Pai. Ele nos tem como filho. E aí a gente pede, mas me ajuda, tira de mim, do meu caminho, todas as adversidades. Não. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, vamos pedir a Deus que nos proporcione motivos para termos as nossas raízes profundas. Para termos dificuldades, para que as nossas raízes vão ao fundo para buscar a água, os nutrientes, para que nós possamos ser fortes diante das adversidades, diante das tempestades. E eu digo sempre, Senhor, faça o que for preciso na minha vida. Use o tempo que for necessário, mas não desista de mim. E por que é que tem hora que você tem vontade de você mesmo desistir de você? Tá faltando fé? Busque. Tá faltando conhecer mais a palavra? Busque. Tá faltando força? Busque em oração. Mas nunca, jamais se entregue ou desista. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos dar oportunidades, então, de criarmos as nossas raízes profundas, assim como os nossos filhos também criam as suas raízes profundas, para que quando a tempestade vier, não percamos as nossas folhas e também não possamos cair diante das adversidades. Tenhamos troncos firmes e muita força. Deus abençoe o nosso dia. Deus traga paz para todos nós. E amanhã tem mais mensagem de reflexão. Uma ótima tarde para vocês, tudo de bom.